Fala, Dev, como é que você tá? Espero que esteja bem. Hoje a gente vai falar sobre arrays. Será que você realmente sabe trabalhar com array? Vamos ver hoje, hein? Bom, então já não esquece, deixa aquele like aqui, manda aquele comentário do engajamento aqui embaixo, se inscreve no canal aqui para não perder os próximos conteúdos sobre algoritmo. A gente vai falar sobre muito mais coisa aqui. O próximo vídeo vai ser top, hein? Um dos algoritmos mais importantes de todos. Então não se esquece, hein? Escreve aí, ó. Já escreveu? Então vamos lá. Diminui minha cabeça aqui. Então vamos lá, vamos entender o que é arrays hoje. Arrays, em muitos lugares você vai encontrar a tradução para português como vetor. Algumas pessoas vão chamar de lista, mas lista é outra coisa. A tradução correta é vetor, beleza? Basicamente o que ele é uma coleção de elementos do mesmo tipo, né? Um agrupamento. E o interessante do array é que eles ficam armazenados fisicamente na memória juntinhos ali. Então, se a gente pegar os valores que estão ali nessa coleção de valores, né? Se a gente conseguisse olhar fisicamente na memória onde eles estão realmente um do ladinho do outro. Então, essa é uma característica de um array. Em outras estruturas de dados, a gente vai ver várias outras, elas não ficam armazenadas na memória, elas ficam só referenciando uma a outra ali, né? O array não. O array sempre vai estar ali todos juntinhos na memória. E aí, quais são algumas características do array? Bom, ele é muito rápido e simples de se ler e alterar dados quando a gente sabe exatamente a posição deles. Mas ele é muito ineficiente quando a gente precisa inserir dados ou buscar dados e a gente não sabe a posição deles. A gente já vai falar sobre isso quando a gente for olhar em código. Hoje a gente vai mexer em código, tá? Então, se você tava com saudade de código depois daquela aulona de Big O anterior, hoje a gente vai pro código. O tamanho do array, ele é definido na criação e ele é imutável. Eu não consigo aumentar ou diminuir o meu array. E cada elemento do meu array, ele é identificado por um índice que indica a sua posição. Então, basicamente, cara, o array, ele vai ter ali um limite de pessoas que vão conseguir sentar nesse banco. Se eu precisar colocar mais pessoas do que cabe no banco, eu não consigo. Eu não tenho como colocar mais um pedaço de banco ali do lado. E se eu quiser diminuir o tamanho desse array, não dá pra eu ir lá e serrar o banco, né? Ele vai perder a sustentação do pezinho dele ali, vai cair. Então, se eu preciso de mais espaço ou menos espaço, eu tenho que pegar outro banco maior ou menor, colocar lá na praça e tirar as pessoas de um e colocar no outro. Então, essa é a melhor analogia para você entender. E acho que é isso. Acho que não tem mais muito o que falar. Chega de teoria, vamos pro código. Então, vamos começar aqui a falar sobre código. Eu vou começar aqui criando um console application no meu Visual Studio. Importante, tá? Aqui em todos os cursos eu vou usar C#, essas aulas. Eu gosto muito do C# e do Visual Studio, porque ele tem algumas ferramentas de debug bem interessantes que a gente pode usar para fazer os nossos testes, para entender exatamente o que está sendo feito, entender as lógicas. Mas você pode usar qualquer linguagem que você tiver aí, desde que você consiga fazer e entender. Mas saiba que a gente não vai usar nenhuma operação diferente. Basicamente estruturas de decisão e de repetição. E algum pouquinho ali de orientação a objeto, a gente vai definir algumas classes. Mas isso é só lá para vídeos futuros, não precisa pensar em nada disso agora. E também não precisa entender nada de muito complexo não de orientação a objeto, tá? Bom, eu vou criar aqui um projeto chamado Algoritmos. É interessante até que você crie algo assim também e deixe umas pastinhas salvas ali, né? Algumas classes salvas com esses algoritmos mais importantes para você ir treinando e quando você precisar consultar, você tem ali uma fonte fácil de consultar, tá? É uma dica legal. Então, vou criar aqui meu projeto chamado Algoritmos. Pode ser qualquer versão do .NET ou da linguagem que você está usando, não vai fazer diferença nenhuma pra gente aqui. Como eu falei, a gente não vai usar nada de especial, beleza? Acho que tá dando para vocês verem bem aí. Bom, vou dar uns espaços aqui para baixo. Basicamente, então, vamos trabalhar com o básico aqui de arrays. Então, eu vou colocar alguns comentários aqui, só para ficar um pouco mais fácil de você acompanhar comigo. Então, vamos falar do primeiro. Então, na maioria das linguagens, pelo menos todas que eu conheço, os arrays são definidos pelas colchetes, que são esses símbolos aqui. Eles vão definir se o tipo da variável que a gente está definindo é um array. E a gente também pode definir valores, um array inteiro, usando só essa cerquilha. Aqui em C#, então, eu posso definir o tipo dessa forma aqui. Então, desse jeito, eu estou falando que o meu array, ele é uma lista de strings, né? Um vetor, um compilado de strings, certo? E eu posso dar um nome aqui para ele de array.
Então é o nome dessa minha variável. E eu vou falar que ele é um new string de 3 posições. Então essa é a estrutura para eu definir um novo array. Importante ressaltar, aqui eu estou falando da quantidade de posições. Então, se eu coloquei que ele tem 3 posições, essas posições vão ser a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Nesse caso aqui, o 0 não conta. E eu posso trabalhar com arrays dessa forma aqui. Se eu escrevo array e coloco o meu mouse aqui em cima, ele vai me falar, ó, essa estrutura é um array de strings. Porém, eu consigo trabalhar com as posições separadamente. Então, se eu coloco os colchetes aqui e um número no meio, ele entende que eu estou me referindo a uma posição específica dentro desse array. Então, se eu coloquei aqui a posição 0, ele está entendendo que eu estou manipulando a primeira posição, eu estou me referindo à primeira posição desse array. Então, eu consigo aqui colocar valores aqui. Então, primeira posição desse meu array de strings é Matheus. Então, eu vou dar aqui outros valores. Então, a posição 1, que é a segunda posição, vai ter o valor João. E a terceira posição vai ter o valor Maria. Beleza? Eu vou colocar um breakpoint aqui e rodar, só para te mostrar aqui algumas ferramentas aqui do Visual Studio que vão ajudar a gente a entender isso daqui. Deixa eu até colocar uma coisa aqui embaixo, colocar um console.read aqui, só porque senão quando ele executar a última linha ali, ele vai, para a execução do código, não vai dar tempo da gente ver. Mas eu vou colocar aqui embaixo, se eu der um botão direito aqui em cima de uma variável, eu consigo colocar um add_watch. E aí ele aparece aqui embaixo para mim, não sei se vai ficar pequeno no vídeo, mas basicamente, o que esse cara faz, ele me mostra os valores das minhas variáveis. Então ele tá falando aqui, ó, array é nulo porque ele ainda nem foi instanciado. Se eu der um F10, ele vai executar a próxima linha aqui do meu código. E agora você pode ver que ele está instanciado. Ele fala que esse cara é um string com os colchetes, que simboliza que ele é um array, e ele já me fala o tamanho, né? Então é um array de 3 posições. Se eu clico aqui na setinha e abro ele me mostra as 3 posições. Posição 0, posição 1, posição 2. As 3 estão com valores nulos, que são os valores iniciais, padrões de qualquer string. A string ele é uma variável, um tipo nullable, né? Então ele pode ser nulo. Então eu vou executar aqui a minha linha 8, certo? Então dei um F10. E você pode ver aqui agora que a minha posição 0 recebeu o valor Matheus. Da mesma forma, se eu executar aqui mais F10, a posição 1 recebeu o valor João, mais um F10, e a posição 2 recebeu o valor Maria, certo? Até aqui, acho que está muito tranquilo. Eu também posso apagar valores nesse array, tá? Então, nada me impede de vir aqui e colocar, setar o valor 1 para Marcos. E aí eu trocaria esse valor aqui, certo? Agora, eu vou apagar aqui esse código. Vamos falar sobre manipulando o básico de array. Manipulando o básico de arrays. Em muitos exercícios, vai ser necessário a gente usar ponteiros para trabalhar com arrays. O que são ponteiros? Ponteiros são variáveis inteiras, certo? Que indicam em qual posição a gente está trabalhando. Então, calma lá, vamos com calma. Eu vou criar aqui um novo array. Dessa vez ele vai ser um array de inteiros, de números inteiros. Vou chamar ele de array aqui. E ele vai ter 6 posições. New int, na verdade. Desculpa. E eu vou definir aqui o meu index, que é o meu ponteiro, para 0. Qual é a forma interessante de trabalhar aqui? É que eu posso acessar valores do meu array passando como posição esse meu index, certo? Então, da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, onde eu passava um número aqui, eu posso passar uma variável inteira também para falar em qual posição que eu quero trabalhar. Então aqui no caso eu vou falar que a posição do meu index vai receber o valor de index. E depois disso eu posso incrementar valores. Então eu posso colocar aqui index mais mais. Index mais mais nada mais é do que colocar index é igual a index mais 1, tá? Caso vocês não conheçam essa sintaxe aqui, tá? Essas duas linhas fazem a mesma coisa. E aí eu poderia repetir essa linha aqui, ó. Certo? E eu poderia pegar aqui e fazer mais um increment. E vou fazer isso mais uma vez, só para mostrar para vocês o resultado.
Vou colocar o breakpoint aqui. Mais uma vez, ele iniciou aqui o meu watch na minha variável array. E eu vou colocar aqui também um watch na minha variável index, só para ele mostrar o valor aqui pra gente. Então ele iniciou o meu array aqui. Reparem que os inteiros não são nullables, então ele inicia os arrays com valor 0, todas as posições inteiras. E o meu index ele também inicia com valor 0, que é o valor padrão para inteiros, beleza? Então na linha 10 ele vai fazer o seguinte, pega a posição index, que é 0, e seta o valor index, que é 0. Então, aqui no caso, a minha posição 0 nada vai mudar, porque o valor dela já era 0. Só que agora eu vou incrementar o valor de index. Então, meu index vai ser 1 agora. Se eu executar a linha aqui de novo, a posição 1, certo? Porque ele falou array na posição index, que é 1. Então, a posição 1 seta o valor de index, que é 1. Então, agora minha posição 1 é 1. Vou incrementar o valor de novo e executar aqui de novo. Então, agora a posição 2 recebeu o valor 2, certo? A gente pode trabalhar dessa forma. Só que é lógico que eu não vou nunca trabalhar fazendo essa incrementação na mão, mesmo porque na maioria das vezes a gente não sabe, ou pelo menos vai ser variável o tamanho dos arrays que a gente vai receber, certo? Então eu não posso ficar fazendo essa incrementação assim na mão. O interessante aqui é justamente usar estruturas de repetição para fazer esse tipo de manipulação, certo? Dos arrays. Vamos colocar aqui populando um array com um for. Então, vamos de novo criar um int, um array de inteiros de 6 posições. Mesma coisa. E eu vou usar um for para fazer a população, né, de todos os valores desse inteiro. Então, qual que é a estrutura do for, tá? A estrutura do for pode mudar um pouquinho, dependendo da linguagem que você usa. Mas aqui no C# é basicamente o seguinte. O primeiro comando é o meu índice, certo? Então, eu vou iniciar um índice que eu chamei de i com valor 0. O segundo é até quando ele tem que executar esse looping. Então, no caso aqui, eu vou fazer enquanto i for menor que array.length. Porque, basicamente, eu quero que ele execute a quantidade de posições que existem no meu array. Então, esse length, ele vai retornar o valor 6, certo? Importante você sempre entender que não é maior, não é menor ou igual, tá? Se eu colocar menor ou igual, esse cara vai ser executado 7 vezes, certo? Porque ele iniciou com valor 0. Então, é menor apenas, tá? E, por último, qual é a forma de incrementação ou decrementação desse for. Então, aqui eu vou usar i++, certo? Para a cada iteração ele adicionar 1 no valor desse ponteiro, né? Então, basicamente, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar que o meu array i é igual a i mais 1. Beleza? Por que i mais 1? Só porque eu não quero que a primeira posição fique com valor 0. Eu vou colocar primeira posição valor 1, segunda posição valor 2, assim por diante. Beleza? Vou rodar isso daqui e vocês vão entender. Então vamos lá. Ele executou aqui, vou tirar meu index aqui e vou colocar o meu i no meu watch. Beleza. Então ele vai criar aqui o array com os valores 0. Depois ele vai instanciar o valor de i, que é o meu ponteiro. E depois ele vai começar a executar aqui o nosso for. Então, na primeira vez, ele vai setar o valor, a posição 0, o valor i mais 1, 0 mais 1, que é 1, certo? Então, a primeira posição recebeu o valor 1, a segunda posição vai receber o valor 2, a terceira 3, e assim por diante, né? Vou executar todo o resto aqui. E aí, no final, o nosso array vai ficar dessa forma aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E no final, o valor de i vai ficar 6, então ele não vai mais cumprir essa condição, então ele vai sair do meu for. Beleza? Então aqui eu populei todos os valores do meu array dessa forma aqui. Até aqui acho que está tranquilo. Agora, a gente vai falar sobre inserções. Eu já te falei então ali que a gente consegue apontar especificamente uma posição que a gente quer definir um valor. Mas e se a gente quiser inserir no meio?
certo? Então, pensa na analogia que eu fiz do banco. Tem 4 pessoas sentadas num banco que cabe 5 pessoas. E eu quero colocar mais uma nova pessoa sentada ali. Mas eu não quero que ela sente na ponta, na última posição. Eu quero que ela sente no meio. Só que para isso acontecer, as pessoas que estão do lado vão precisar pular uma posição, certo? Da mesma forma, se eu quiser inserir ela logo no comecinho, todo mundo tem que pular uma posição para o lado para poder caber. E caso o banco esteja cheio, eu preciso tirar a pessoa que está na última posição para abrir espaço. Todas as pessoas da posição que eu quero inserir para frente precisam pular em direção ao fim do banco, certo? Para aquela pessoa sentar ali no meio. Então é basicamente assim que funciona, por isso que essa analogia do banco funciona bem, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero inserir um valor no começo do meu array, certo? Então, qual vai ser essa lógica? Eu vou passar um valor e eu quero que esse valor seja inserido como meu primeiro valor do meu array e todos os valores vão pular uma casa para a direita. E caso a última posição tenha valor, esse valor vai ser descartado. Beleza? Esse é o nosso primeiro exercício. Então, como que a gente programa isso? Vai ficar aqui, certo? Então, eu vou deixar o meu array dessa forma para ele já vir populado. Só que agora, eu quero inserir o valor value, que é 7, no começo do meu array. Então, lembra daquele array que eu mostrei antes? Ele tinha ali os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero inserir o 7 na primeira posição. E o valor 1 vai descer para a segunda posição. O valor 2 vai descer para a terceira e assim por diante. E o valor 6, que é o último, vai ser descartado. Como que eu faço isso? Eu vou criar um for. E eu vou chamar ele de i aqui também, certo? Não tem problema eu chamar ele de i, porque o valor de i aqui só existe dentro deste array, certo? Depois que ele sair desse looping, esse vai ser descartado, então não vai dar conflito de nome de variável aqui, certo? E o valor do meu index agora vai ser array.length menos 2. Por que menos 2? Calma, deixa eu escrever tudo. O meu i, ele vai ser enquanto ele for maior ou igual a 0. E o meu i vai ser decremental, ou seja, i menos menos. Já te explico exatamente. Eu acho que é mais fácil eu explicar esse algoritmo rodando do que explicar o que eu estou escrevendo, né? Então, basicamente, ele vai fazer array i mais 1 é igual a array i. Certo? E por último, ele vai colocar array 0 igual a value. Vamos entender isso daqui. Vamos mostrar ele executando que vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Vou colocar meu breakpoint aqui nessa parte porque a gente já viu como funciona a montagem desse array aqui, certo? Então vamos lá. Nosso array agora está populado, certo? Com aqueles valores de 1 a 6 que a gente já conhece. E eu tenho aqui o meu value que é igual a 7. E o meu i aqui agora vai ser criado com o valor array length, que é 6, certo? Menos 2. Então ele vai ser criado com o valor 4. E até quando ele vai executar? Até quando esse valor for 0. E ele vai decrementar. Então, estamos fazendo aqui um looping decremental no nosso ponteiro. Dessa forma, como que ele vai funcionar? Ele vai começar na nossa posição 4, que não à toa é a nossa penúltima posição. Por que que 4 é a penúltima posição? Por que que essa lógica funciona, né? Length é o tamanho do nosso array. Mas lembra que tamanho e posição são coisas diferentes? Porque tamanho a gente começa a contar no 1 e posição a gente começa a contar no 0. Então, se eu estiver falando de posição, é length menos 1, certo? Porém, lembre-se que eu estou descartando o último valor do meu array. Então, nesse caso, eu não tenho que começar da última posição. Eu tenho que começar da penúltima, porque eu vou justamente mover a penúltima para a última. Então, dessa forma, eu coloco menos 1 por conta dessa diferença entre posição e tamanho. E menos 1 por conta de que eu estou descartando a última posição. Eu estou começando da penúltima. Então, por isso que é o menos 2, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando
o i mais 1, ou seja, a minha penúltima posição mais uma, a última, no fim das contas, é igual a i, que é a penúltima. Ou seja, o valor da posição 4 vai ser passado para a posição 5. É basicamente isso. Toda vez que você vê... Aqui é bom para você treinar o seu olho para entender o algoritmo. Toda vez que você vê esse tipo de expressão aqui, i mais 1 igual a i, ou i menos 1 igual a i, algo do tipo, já liga essa chavinha na sua cabeça de que isso está movimentando valores dentro do array, para frente ou para trás, certo? Fica com isso já na sua cabeça, para quando você bater o olho nessa expressão aqui, você já saber disso. Então vamos executar aqui, ó. E aí é justamente isso que eu falei, ó lá. O valor 5 foi passado para minha última posição e o 6 foi descartado. Agora eu vou decrementar o valor de i. Então i passou a ter o valor 3. Dessa forma, ele vai fazer a mesma coisa de novo. A posição 3 mais 1, que é 4, vai receber o valor da posição 3. Então o valor 4 aqui vai ser passado para baixo. Lá foi ele. Beleza. Ele vai fazer isso para todas as outras posições. Então basicamente ele tá... As pessoas estão sentando um pouco pro lado de novo, arrumando espaço no nosso banquinho. Então aqui, mais uma vez. E aqui, mais uma vez. Se você olhar agora, o nosso array ficou com o valor 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Agora ele vai fazer o último decrementação aqui do nosso array. Vai terminar essa condição e ele sai do array. E agora eu vou falar. Na posição 0, insere o meu novo valor. Então, 7. Beleza? Então funcionou perfeito. Ele inseriu o valor 7 aqui no começo. Caso tenha ficado difícil, tenta rever a explicação. Tenta escrever o código do zero, sem copiar de mim. Talvez você consiga entender melhor. E mesmo assim, se não der certo, deixa aquele comentário aqui que eu tento te ajudar, tá bom? Legal. Então agora a gente inseriu o nosso array na primeira posição. Vamos passar para um algoritmo um pouco mais complexo. Agora eu não quero inserir na primeira posição, eu quero inserir em qualquer posição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou receber um valor, que é a posição que tem que ser inserido no nosso array. Os valores que estão daquela posição para frente vão andar, né, para a próxima posição. E como, lógico, o último vai ser descartado. E aí eu, por último, insiro o valor ali na nova posição. A gente vai usar como base esse mesmo algoritmo, beleza? E eu vou receber aqui, então, um int position, que é igual a posição... Vou falar aqui que é a posição 2, certo? É a posição 2, ou seja, o terceiro valor do nosso array. Isso, o que isso vai mudar? Isso vai mudar a nossa condição aqui, certo? É basicamente, ele vai comandar até qual valor a gente tem que movimentar. É basicamente isso. Então é até ser igual, maior ou igual a nossa position. E por último, quando ele setar o novo valor, ele vai setar o valor de position. Então agora, o que ele vai fazer? Vamos executar esse algoritmo aqui de novo. E se a gente olhar no nosso array aqui embaixo, ele vai pegar a posição 2 e vai inserir o valor 7. Então, o resultado final do nosso array tem que ser 1, 2, 7, 3, 4, 5. E o 6 é descartado. Vamos ver se é isso que ele vai fazer. Então, ele instanciou o nosso ponteiro, o i, certo? Com o valor 4. Essa lógica a gente já entendeu porque que ele começa com o valor 4, né? O length menos 2. E ele vai executar aqui a primeira parte, que é mover a penúltima posição para a última, certo? Isso a gente já viu. Então, ele trouxe aqui 5 para 5. Depois ele vai fazer a próxima. E jogou o valor de 4 aqui para baixo. E depois ele vai jogar a última posição. Então ele decrementou de 4 para 3, de 3 para 2. Então agora ele vai movimentar da posição 2, o valor 3, para a posição 3, que é 4. Então ele acabou de fazer isso daqui aqui. Agora, ele vai decrementar mais uma vez e essa condição não vai mais ser verdadeira. Então, ele não vai mexer nos dois primeiros valores aqui. Então, ele vai sair do nosso for. E aí, por último, ele vai setar o valor de position com o valor value. Então, vamos lá. E tá aí.
Então, o valor final do nosso array ficou 1, 2, 7, 3, 4, 5. E aí isso ficou legal. Agora esse script ficou dinâmico. Então eu posso colocar qualquer valor em qualquer posição que ele vai funcionar. Lógico, a gente não está tratando se a posição que eu passar aqui for, por exemplo, 10, certo? Se eu passar uma posição que não existe no nosso array, vai dar problema, porque na hora que ele for setar isso daqui aqui, ele vai falar que não tem essa posição, tá? Ele dá uma exception, dá um erro mesmo. Então, não tá tratando esse tipo de problema, mas eu acho que não é o caso aqui a gente tratar esse tipo de problema, tá bom? Então, não quero entrar nesse tipo de detalhe aqui não. Bom, acho que é isso que eu queria ensinar, mas eu quero te dar um dever de casa agora. Não vou te dar tudo de mão beijada. Eu vou te dar um deverzinho para você fazer aqui. Eu quero que você escreva uma função que vai receber valores, que vai receber um inteiro position, e ela precisa deletar os valores, o valor desta posição e mover os valores subsequentes para frente. Ou seja, o que você vai precisar fazer? Vamos lá. Vamos fazer eu vou explicar aqui qual vai ser o exercício e você tenta fazer em casa, hein? Basicamente, você vai receber um valor, no caso aqui 3, por exemplo. Você vai apagar o valor de 3, certo? E os valores subsequentes, o 4 e o 5, tem que ser passados para cima. Então, o valor 5 tem que vir aqui para a posição 3 e o valor 6 tem que vir aqui para a posição 5. Para a posição 4, desculpa, no lugar do 5. Você não precisa apagar a última posição, tá? Então o valor 6 vai ficar duplicado aqui. E o valor final aqui do nosso array tem que ser 1, 2, 3, 5, 6, 6. E isso tem que funcionar para qualquer posição. Então se você passar a posição 0, ele tem que apagar aqui e subir todo mundo um degrauzinho. Esse é o seu dever de casa. Espero que funcione. Se funcionar, posta aqui nos comentários o seu código. E eu te vejo na próxima semana. Falou!